Olá, estima-se que mais de 135 milhões de pessoas passem fome em todo o mundo. Este número pode se agravar chegando a 265 milhões de pessoas por conta da pandemia do coronavírus. Daí a importância da outorga do Prêmio Nobel da Paz de 2020, para o Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas. Nossa conversa é com Daniel Balaban, representante do programa no Brasil e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, vamos falar da importância desta premiação. Mais do que se premiar a instituição, que é fundamental, o Programa de Combate à Fome da ONU, realmente é um programa exitoso e importantíssimo, é a retomada do debate. Quer dizer, como é que você vê essa questão dessa premiação e essa retomada do debate do combate permanente à fome no mundo? Pois é, Maurício, o mais importante dessa premiação foi voltar a colocar luz sobre um problema seríssimo que o mundo continua enfrentando e que está piorando nos últimos 5 anos. Nós conseguimos, quando o mundo começou a se unir, os países, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, ainda no início deste milênio, em 2000, que os ODMs eram objetivos, né, até o ano de 2015. E um desses objetivos era diminuir a fome mundial até o ano de 2015. E o mundo conseguiu, os países conseguiram, o Brasil, que também estava inserido nesse contexto, também conseguiu diminuir praticamente pela metade a fome, mais do que pela metade a fome no país, e todos os países que se propuseram fazer isso conseguiram. Mas, infelizmente, depois que o mundo acordou com os ODS, que vão até o ano de 2030, também com metas e objetivos, o mundo começou a voltar a subir a curva das pessoas que passam fome no mundo. Com os números que você colocou, os números são bem piores ainda do que esses. Esses aí são aqueles que sofrem com fome crônica e fome aguda, né? Então nós podemos ter, esses aí são contingentes de pessoas que podem se juntar aos 690 milhões de pessoas que estão, que o conceito é de insegurança alimentar e nutricional, são aquelas pessoas que agora, nesse instante, não têm o que comer ao redor do mundo. Então, 690 milhões são praticamente 3 populações inteiras do Brasil. Por que se chegou a esses números tão exorbitantes? Quer dizer, foram políticas governamentais, erros de decisões governamentais, a que atribui o programa a chegada desses números tão malucos, tão assustadores? Bom, vamos colocar então que até o ano de 2000 até 2015 o mundo conseguiu atingir os objetivos, a fome estava em rota descendente. A partir do ano de 2016, ou seja, há somente 4, 5 anos atrás, voltou a subir essa curva. E é exatamente no momento que houve uma grande crise econômica mundial, né? Os países começaram a ter mais problemas, e quando tem uma crise econômica, infelizmente, o primeiro que sofre são as políticas sociais. Os países todos têm políticas sociais, como o próprio Brasil, vamos colocar aqui no Brasil também. Então, os orçamentos começam a ficar menores, porque com crise econômica arrecada-se menos, né? Como a arrecadação é menor, existe aquela questão de você equilibrar o orçamento. Onde é que você corta? Corta sempre entre os mais fracos. É preocupante. Então, por isso que foi muito bom o Nobel mostrar exatamente a relação, que a gente chama de um nexo, entre paz e entre conflitos, né? Paz, conflitos e a questão da fome. Onde não existe paz, há fome. Onde há fome, você pode não conseguir manter a paz, voltar a ter conflitos, porque uma coisa está correlacionada com a outra. Se nós queremos um mundo de paz, nós temos que resolver a questão da fome no mundo. E é uma questão que tem solução, quero deixar bem claro nisso. Tem solução, as soluções já estão dadas, nós sabemos como fazer. O que principalmente nós necessitamos é que o mundo, quando eu falo mundo, serem os líderes do mundo, os líderes dos países, decidam de uma vez por todas acabar com a fome no planeta.
É porque é uma questão que já vem sendo discutida há muitos anos. A própria abolição da escravatura no mundo, não só no Brasil, ela decorre disso. Quando a Inglaterra entendeu que era mais economicamente viável inserir essas pessoas no mercado consumidor, ela começou a batalhar pela abolição da escravatura, né? Quer dizer, e economistas como o próprio Celso Furtado têm trabalhos belíssimos sobre isso, a importância de trabalhar a inserção dessas pessoas, não só como desenvolvimento para a nação, mas como para o próprio desenvolvimento humano, né, da humanidade, e aí vem o advento da paz. Quer dizer, uma população bem educada, bem alimentada, ela, consequentemente, vai brigar pelos adventos da paz. O Comitê do Nobel entendeu essa equação? Exatamente. Essa é a equação perfeita. Você conseguiu descrever perfeitamente a equação. Não existe saída para o mundo. Nós não teremos um mundo desenvolvido, um mundo melhor no ano de 2030, se nós não tivermos uma desconcentração, primeiro, desconcentração de renda, que a concentração de renda no mundo ela é brutal. Quando eu falo brutal, ela é realmente algo que não tem sustentabilidade. 1%, não é nem 1%, são algumas famílias detêm 90% da riqueza. Isso é impossível do planeta continuar dessa forma. E também a questão do meio ambiente. O mundo está esgotando todos os seus recursos naturais, né? Então, hoje todos os países sabem disso. E nós temos que fazer um grande acordo, né, entre os países para resolver essas questões. E a questão da fome, eu tenho certeza absoluta que esse Nobel veio colocar à luz, já é um pressentimento de que os países terão que discutir a questão da eliminação da fome no planeta. Assim como nós precisamos de água para sobreviver, assim como nós precisamos de oxigênio para sobreviver, ninguém sobrevive sem alimentos. Então, não dá para nós deixarmos hoje 690 milhões de pessoas, a grande maioria mulheres e crianças, sem esse recurso natural, sem o alimento para sobreviver. Não tem como o planeta continuar convivendo com esses números, convivendo com essa situação. Então, eu tenho certeza absoluta que essa questão está sendo colocada agora na linha para o ano de 2021. O Fórum Econômico Mundial, que se reúne todos os anos em Davos, já colocou essa questão como uma questão já na linha de frente, como acabar com a fome no planeta. O Darcy Ribeiro, na sua exuberância intelectual, ele dizia: não existe um tratamento para a doença de Chagas porque é uma doença de pobres. E as pessoas não se interessam pela pobreza. Isso é que é o grande problema, a gente tem que trazer esses debates. Quer dizer, a reabertura da discussão sobre a fome, ela aponta também, de certa forma, com uma esperança para que hajam políticas, não só políticas públicas, mas até debates mais intensos no combate à fome. É essa a esperança da ONU? Exatamente. Hoje já existem soluções. Vamos colocar a questão do Brasil. Quando o Brasil, ainda no início desse século, resolveu também colocar a fome, o combate à fome na pauta do dia a dia, o país conseguiu eliminar, né, e sair do mapa da fome da ONU. O Brasil aparecia lá o país, né, escurinho, que todos os países a ONU tem um mapa da fome, onde tem fome acima de 5% da população. E o Brasil conseguiu zerar aquilo ali e sair daqui do mapa. A China é um país que tem tinha uma grande concentração de renda, um monte de miseráveis. A China também começou a trabalhar o combate à fome e hoje, segundo dados, a China é um dos países que conseguiu, ela tem 1,5 bilhão de habitantes, então conseguiu tirar 300 a 400 milhões de pessoas. Então, como que fizeram isso? Como que esses países fizeram isso? E outros, a África, eu trabalho muito com o continente africano, vários países africanos estão hoje combatendo a fome, a pobreza, a extrema miséria, e estão conseguindo atingir resultados maravilhosos. Por quê? Porque não existe outra forma a não ser
políticas públicas de apoio ao pequeno agricultor familiar, políticas públicas de alimentação escolar, políticas públicas de vacinação, tudo isso complementado, trabalhando em conjunto, fora outras, né? Trabalhando em conjunto de renda básica, não a emergência, mas renda básica que sejam perenes, tudo isso em conjunto faz com que as pessoas saiam da extrema miséria e possam continuar no campo produzindo ou abrindo pequenos negócios. Então, dá cidadania. E essas pessoas tendo cidadania, há um aumento também no consumo, porque elas voltam a ser consumidores. Então, as empresas produzem mais. Ou seja, é um círculo virtuoso que faz com que a economia volte a ter mais força, inclusive nos países. Então, isso é bom para todo mundo. Bom, inclusive para os governos que vão arrecadar mais, né? Quer dizer, o aumento dos impostos, ele vem em decorrência dessas políticas todas também. Agora, a gente, às vezes, fica fazendo algumas comparações que nos Estados Unidos é assim, nos países nórdicos é assado, no Brasil não. O que a gente poderia fazer uma comparação aqui é com um país que eu acho que, mais ou menos, em termos populacionais, não tanto, mas em termos de dimensão continental, a nossa situação em relação à China. Que a China, salvo engano, nos últimos 20 anos que ela vem adotando determinadas políticas que vêm combatendo a fome, vêm combatendo a miséria e tal, e com um certo sucesso, né? O que é que a gente pode hoje, no Brasil, aprender com essas políticas chinesas? A China, no início desse século, ainda no ano, se vocês pegarem, isso tudo são dados, tá? Quem é pesquisador, basta procurar, olhar, analisar, os dados estão todos aí. No início do século, no ano de 2003, 2004, a China tinha uma população imensa, miserável. Então, nós estamos no ano 2020, né? Em menos de 20 anos, 15 anos hoje, ela já mudou o patamar. Quem vai à China e chega, não é em Pequim, chega nas outras cidades, você vai ver hoje é o país que tem mais avanço tecnológico. É tudo tecnológico na China. E as pessoas estão lá, e estão participando, tem pequenos negócios, você nem diz, é um país comunista, você nem nota isso, porque a economia está pujante. O porquê? Vamos colocar então a questão, o porquê? Planejamento de longo prazo. É algo que todos os países do mundo têm que seguir. Não importa se a gente muda o governo a cada 4 anos, vamos continuar com políticas de Estado. As políticas estão dando certo, não importa se é do governo X, Y, Z, temos que continuar com essas políticas como políticas de Estado. É algo que a gente tem que aprender. Isso eu falo sempre, inclusive para os países africanos que também tinham essa mania de tudo que é ligado ao governo anterior eu vou acabar. Não. Analise aquilo que deu certo, analise aquilo que está funcionando e continue, fortaleça, coloque mais. É assim que funciona um bom país, com planejamento de longo prazo, com políticas de Estado que ninguém vai tocar e mexer porque eram do governo anterior. A gente tem que aprender, a gente tem que evoluir com relação a isso. O país só vai funcionar se a gente pegar daquele ponto e tentar fazer mais e melhor. E o outro governo que pegar, mais e melhor, mas não querer destruir as políticas porque estão ligadas ao governo XYZ, que era meu opositor. Então, isso é uma lição tão básica, né? Mas que, infelizmente, vários países do mundo ainda não estão seguindo. E a China, como é um governo praticamente único, eles têm uma política de longo prazo e eles seguem muito aquilo. Eles sabem onde eles vão chegar no ano de 2049, né? Que são os 100 anos da Revolução. Eles sabem, o ano que vem parece que é o aniversário, né, do Partido Comunista, então eles têm metas, e eles seguem essas metas, né, fidedignamente seguindo as metas e arrumando o que tem que ser arrumado e sempre discutindo. Então é isso, a gente tem que fazer a mesma coisa, nós temos que ter um projeto de país, né? Isso estou falando para todos os países, não somente para o Brasil, ter projetos de país. Historicamente, a gente tem uma dívida social imensa, mas essa dívida social é pagável, né? Quer dizer, a questão da exclusão
dos ex-escravizados no Brasil, é uma delas que hoje se debate muito com políticas de inclusão eficientes, eficazes e meritórias, inclusive. A questão da fome passa pela nossa opção agrícola também, né, que é a das grandes lavouras, que acaba expulsando o pequeno agricultor do campo, sem que houvesse uma reação ativa dos governos. Como é que está isso hoje? Porque também a própria grande lavoura ela acaba criando polos de desenvolvimento que acabam sendo benéficos também. As médias cidades de Goiás e do Mato Grosso, por exemplo, dão exemplos disso, né? Como conciliar essas duas vertentes, do pequeno agricultor com as grandes lavouras? Excelente questão. Uma coisa não exclui a outra. Nós temos que entender o seguinte: o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Repito, é um dos países mais... O Brasil só ganha, né, em termos de igualdade, de 3 países africanos. Então, não é possível que nós, que somos 8ª, 9ª economia do mundo, tenhamos uma desigualdade tão grande. Esse é um problema sério. E quando eu falo em desigualdade, não significa que nós queremos que todos sejam iguais. Deixar bem claro, nós queremos diminuir as desigualdades, não dá para ter 10 famílias, contando nas mãos, que elas tenham 90% da riqueza. Então, não dá para continuar desse jeito. Então, quando a gente fala do agronegócio, ele é extremamente importante, ele pode continuar produzindo, exportando, ele é extremamente importante para o país, só que ele não precisa destruir o pequeno agricultor familiar que tem os seus 2 hectares de terra. Não há necessidade disso. Então, o Brasil pode conviver tranquilamente, estimulando o pequeno agricultor familiar, estimulando a agricultura familiar, que é extremamente importante para o país, não somente para produzir alimentos que nós consumimos internamente, frutas, verduras, legumes, a grande maioria vem do pequeno agricultor familiar, o que a gente consome no dia a dia. E se a gente quer consumir alimentos também sem muitos agrotóxicos, é com o pequeno agricultor familiar. Então, ele tem que ser estimulado, e ele é o que perde, porque ele não tem força. Ele não tem força dentro do Congresso Nacional, até quando tem algum problema, do que a mesma força que tem o agronegócio, que tem até bancada. Então, nós temos que entender que eles são os pequenos, e eles são os mais afetados, eles não têm uma poupança para aguentar 1 ou 2 safras que sejam perdidas, eles não têm. Então, eles precisam do apoio das políticas sociais que são muito pequenas. E o que a gente coloca no orçamento para a política, como programa de aquisição de alimentos, programa de alimentação escolar, né, ou programa de cisternas, é muito pouco de dinheiro, tem que manter o orçamento para esses programas, isso é de uma importância para eles fundamental. O PRONAF, né, que dá o recurso, né, o financiamento para ele comprar sua semente, para ele comprar os seus insumos, para ele produzir, é muito pouco perto do orçamento de um país como o Brasil. Então, eu conclamo, temos que continuar olhando para o pequeno agricultor familiar, e ele é a base, não tem país desenvolvido no mundo que não tenha uma agricultura familiar forte. Nós não podemos destruir a nossa agricultura familiar, temos que continuar olhando para eles. Então, isso que você falou, isso não vai influenciar em nada o crescimento do nosso agronegócio, que continuará crescendo, ele é tecnológico, ele tem recursos do BNDES, do Banco do Brasil, em todo tipo, né? E uma coisa, tu não vai precisar tirar deles para dar para o pequeno agricultor. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Uma coisa não impede a outra, tá? Para continuar o grande agronegócio brasileiro voando, mas sem prejudicar o pequeno agricultor familiar no país. Então, isso é extremamente importante para que a gente continue tendo um país e tenha um pouquinho, né, menos de concentração de renda no Brasil. Se a gente tirar a única renda que tem os pequenos agricultores, são 4,5 milhões de famílias que vivem disso. Aí sim nós vamos concentrar ainda mais e fazer com que o Brasil seja cada vez mais desigual. E não é o que nós queremos, é muito importante isso para que a gente tenha um país mais desenvolvido no futuro. Um dos grandes problemas da agricultura familiar
do pequeno produtor, Daniel, que a gente, quer dizer, sociologicamente está explicado isso, é a manutenção dessas pessoas no campo, né? Porque elas têm necessidades que acabam não sendo levadas para o campo, como da educação, né, de saúde, né? Quer dizer, elas vão para a cidade, às vezes, em busca disso, e muitas vezes não voltam, até por falta de espaço, né? Quer dizer, o pequeno agricultor que tem 5 filhos, se ele dividir a terra pelos 5, vai desagregar toda a capacidade produtiva dele, né? Ele acaba querendo que o filho vá para a cidade e não volte. Como fazer uma política que privilegie a saída do homem à cidade para buscar os recursos que ele não tem no campo, mas que permita que ele volte ao campo em condições de continuar produzindo como os pais, como os avós faziam? Primeiro, a questão da educação é seríssima. Por quê? Todo mundo quer que seu filho, né, tenha um curso técnico, um curso profissionalizante ou um curso superior. Todo mundo quer que seu filho estude. Então, vamos colocar os filhos dos agricultores familiares. Todos eles, hoje, têm acesso a escolas, mesmo na região, com maior distância ou menos distância, mas tem as escolas ali. E depois, eles querem fazer um curso técnico agrícola. Lógico, eu quero aprender mais, eu quero melhorar a técnica agrícola. Ou outra coisa, nem todo mundo é igual, nem todo mundo quer ficar. Então, antigamente tinha que sair lá do campo e ir para uma grande cidade para conseguir fazer uma universidade. Houve uma expansão de cursos técnicos durante um tempo no Brasil e também fez com que vários campi de universidade fossem interiorizados. Hoje nós temos campi de universidades fora das regiões metropolitanas e interiorizados no Brasil, em várias regiões. Isso aí ajudou muito. Se vocês olharem os números, fez com que muita gente... Por quê? O agricultor familiar e muitos dos seus filhos não querem sair dali, eles querem expandir, eles querem melhorar, como todo mundo. Nem todo mundo quer ir para Nova York, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. E se fosse assim, não teria outras regiões, todo mundo gostaria de estar dentro das grandes regiões metropolitanas no mundo. Muitos querem ficar lá, mas para isso eles precisam ter condições. Precisam hoje ter internet de qualidade, é imprescindível, qualquer negócio que você for fazer, precisa ter internet, precisa ter os Wi-Fi, precisa ter as torres, né, para que você tenha comunicação. Então, isso é fundamental, levar a comunicação às pequenas cidades, ao interior do Brasil, levar educação a essas regiões. Eu acho até que tendo uma internet vai ser até mais importante, porque hoje você vai poder ter também educação online, conseguir fazer cursos online, cursos, né, à distância. Então, tudo isso é imprescindível. E também manutenção dessas políticas que eu falei, as políticas sociais, ajudando o agricultor familiar a ter os recursos. Não quer dizer que o governo vai comprar tudo, vamos entender direito. O governo, nessas políticas sociais, como o PAA, como a alimentação escolar, no qual 30% são comprados do pequeno agricultor, ele compra uma parte. Hoje, existe até limite, são 8, 9 mil reais por ano, é pouquíssimo, mas para o agricultor familiar isso é imprescindível para ele conseguir se manter. E depois o restante ele vai vender nos mercados locais, ele vai conseguir negociar. Então isso é importantíssimo para os agricultores familiares e para o pequeno agricultor de todos. E eu não estou falando só do Brasil, porque hoje a gente está levando isso, o meu trabalho principalmente é fazer esses projetos e essas políticas sociais em vários países em desenvolvimento no mundo. E você não imagina como tem sido primordiais, fundamentais para o desenvolvimento desses países. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava em um webinar com o Congo, né, com o Congo Brazzaville, e que estava lá o governo do Congo e a gente falando com eles sobre alimentação escolar, né, e eles todos mostrando os avanços, o que eles estão fazendo, e baseados na política brasileira. Eles vieram com uma comitiva aqui para conhecer os pequenos agricultores, como que fazia a compra, como que eles se desenvolviam e como que eles vendiam para a alimentação escolar, e hoje eles estão implantando lá, né, e isso que eu estou falando são mais de 50 países do mundo que estão implantando políticas sociais baseadas no exemplo brasileiro. Então, veja como nós somos importantes para ajudar outros países do mundo nessas questões. Nós sabemos como fazer, nós não podemos aceitar passivamente que volte a fome, extrema pobreza num país tão rico e que produz tão alimentos como é o caso do Brasil.
Daniel, é uma conversa fantástica, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. Eu parabenizo vocês pelo prêmio, é verdadeiramente importantíssimo isso, pela esperança de que esse país tem caminhos para sair dessa condição, que o mundo tem condições de sair dessa condição degradante, né? E muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigado. E só para finalizar, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, existe o site wfp.org.br ou nas mídias sociais é @WFPBrasil com S. É só entrar lá, acompanhar, ajudar, quem quiser participar. Estamos sempre dispostos e precisando de ajuda de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas da TV Senado, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.